Mais uma vez, bom dia. Mais uma vez, bom dia, colegas. Só para dar uma fala sobre essa questão das vagas de estacionamento para os autistas, ela já está resolvida desde de manhã cedo. Claro que é um problema que não precisava nem ter sido gerado, mas hoje era 15 para as 7 da manhã, eu conversei com o prefeito, às 7 horas da manhã já publiquei o vídeo das minhas redes sociais, que o prefeito não tinha conhecimento, disse que na verdade ele não ficou nada satisfeito quando soube desse decreto, e já pediu para que eu entrasse em contato com o secretário adjunto, que era o secretário na época, para que então se resolvesse essa situação. Né? Porque, como ele falou, às vezes parece que se criam coisas para jogar contra a população e até mesmo contra o próprio governo. E apesar disso, pessoal, isso é uma informação que eu deixo aqui que é importante, inclusive para as famílias e até o órgão público, mas para as famílias, que já existe lei federal que garante essas vagas às famílias autistas, que independente de uma lei municipal, já existe. E eu vou ler aqui para vocês, lei número 12.764 de 2012. Lei Berenice Piana institui política nacional de proteção dos direitos da pessoa com transtorno do aspecto autista e equipara pessoas com TEA como pessoas com deficiência para todos os efeitos legais. Existe a lei também 13.146 de 2015, que prevê direito à acessibilidade e reserva de vagas em estacionamento públicos e privados, ou seja, deficientes que é equiparado aos autistas. E aí, vou lá para frente, aí da resolução número 965 de 2022 do CONTRAN, atualiza as normas para uso das vagas especiais, prevê a emissão da credencial de estacionamento para pessoas com deficiência, inclusive comprometimento não visível, como o autismo. E como obter a credencial? Solicitando na Secretaria de Trânsito, claro, junto com o laudo médico com o CID do autismo. Então, o que acontece, pessoal? Isso também serve, de repente, uma informação até para nós do Poder Público, o Executivo também, a Secretaria, mas independente disso, pessoal. Às vezes eu vejo o pessoal fala que o governo não está preocupado, o governo, o prefeito Adiló é o malvadão que não quer ajudar as pessoas, não se preocupa com o autismo. E eu sempre digo, sempre existem os dois lados. Seja para nós aqui como do Legislativo, como do Executivo, sempre existem os dois lados. E conversei hoje de manhã com o prefeito e ele já passou para os secretários para que isso seja resolvido. Então, está nas minhas redes sociais desde as 7 horas da manhã, então avisei algumas mães que entraram em contato comigo, fui marcar na publicação também no Instagram, já comentei lá também que já tem a explicação sobre isso. Um problema que não deveria nem ter sido surgido, mas então o prefeito já tomou a decisão hoje de manhã, pediu para que os secretários tomassem a medida para resolver essa situação. Minha fala hoje também vai um pouco do que tem acontecido, e esse é um posicionamento que eu tenho não só de agora, mas há um longo tempo, sobre a questão do nosso trabalho aqui enquanto vereador, seja da base, seja de oposição, qual a percepção da população, do eleitor, em relação a isso. Eu sei que nós estamos numa casa política, nós dependemos da visualização, do alcance, de que as pessoas acompanhem, se engajem nas nossas redes sociais. Mas aqui também eu faço um apelo e uma certa reflexão para a população sobre aquilo que realmente é o trabalho do vereador, o que afeta o dia a dia delas, o que vai ao encontro da necessidade delas. Eu vejo muitas vezes nós, enquanto vereadores aqui, que atendemos nossas demandas de moradores, projetos, e simplesmente por não ser uma polêmica, o engajamento ele é mínimo. As pessoas hoje parece que elas valorizam muito mais aquilo que se fala porque elas querem ouvir do que aquilo que afeta diretamente a vida delas. Não que se não tenha que ter um embate, mas eu falo que muitos vereadores aqui, muitas vezes não são reeleitos, que produziram muito durante o mandato deles. Mas não tem um engajamento porque não é nenhuma polêmica. E todos aqui trabalham dentro das suas pautas, suas demandas, Juliano Valim, vereador, o vereador Edson da Rosa, com a educação, e assim por diante, Rafael Bueno na saúde. Então a gente sempre procura todos, dentro das suas diferenças, trabalhar e buscar os resultados. E nem sempre porque não trazemos polêmicas ou discussões, isso não quer dizer que não estamos trabalhando. Então isso eu tenho analisado há muito tempo, e não falo só da Câmara de Vereadores, falo isso também em relação a deputados estaduais, federais, senadores, que o que realmente é o trabalho de cada um dentro desses poderes, dentro desses cargos, o que afeta diretamente a vida de cada um. E entendo a oposição, entendo as críticas, entendo a cobrança, faz parte do jogo, mas essa demonização, muitas vezes, do Poder Executivo, eu acho um desgaste desnecessário e muitas vezes desleal.
de simplesmente achar que o prefeito, os secretários, não querem fazer, não têm vontade, ou estão ali simplesmente gastando dinheiro público. Hoje a fala é curta. Muito obrigado, pessoal.